A intenção foi falar ontem sobre assim, a intenção de achar um pouco essa nossa singularidade. Vou só fazer mais algumas colocações e depois a gente conversar um pouco sobre o nosso contexto. Eu explicar um pouco a realidade do que a gente, aliás, a lógica do que nós queremos conversar aí com os irmãos, com as irmãs. A ideia é mais ou menos o seguinte: eu faço a lógica disso não é minha, a lógica disso é do Stephen Covey, quando ele fala sobre o paradigma os paradigmas dos 7 hábitos, né? Naquele livro dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Aí eu achei que o diagrama ajudava também a gente a achar o paradigma da missão e da vocação. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, eu só peguei a lógica e então fiz esse desenho. Estou só dizendo de onde é a fonte da lógica, para vocês saberem que só as ideias que estão dentro dessa lógica é que eu fui colocando. Eu presumo que a vocação e a missão é um diálogo entre a nossa singularidade e a nossa realidade. E aí discernir a singularidade e a realidade, ou o nosso contexto, então uma das tarefas que nós precisamos buscar em oração, no discernimento com a nossa comunidade, ouvindo os irmãos e irmãs, ouvindo pessoas que têm algum tipo de experiência, e no conjunto dessas informações discernir a vocação e a missão. E aí, claro, em certas situações nós vamos encontrar isso de maneira sobrenatural, né? Vai ter momentos que o Paulo quer ir para um canto e aí aparece: passa a Macedônia, ajuda-nos, e aí ele vai. Não foi análise, coisa nenhuma, mas isso é uma eventualidade, não era a regra geral. Então, só estou apenas dizendo que às vezes essas coisas vão acontecer de maneira sobrenatural e temos que ter o coração aberto e a mente sempre atenta a essas manifestações naturais de Deus. Eu sempre digo que o milagre não é a jumenta falar, né? A jumenta falar é a coisa mais trivial. O milagre é o profeta escutar uma jumenta falando. Esse é o milagre, né? Então, o milagre não é a jumenta falar, o milagre não é as aves do céu, os lírios do campo falarem, o milagre não é o pardal e a andorinha conversar. O milagre é você entender pardal e andorinha no templo e ainda fazer poesia. O milagre é você olhar os lírios do céu, as aves do céu, os lírios do campo e fazer poesia com isso. O milagre é você ver uma vara de amendoeira e fazer mensagem. O milagre é você ir na casa do oleiro e o cara está trabalhando com argila e você conversar com Deus a partir dessa percepção, seja ela mística, sobrenatural. No caso do Jeremias, eu acho que é no cotidiano e na trivialidade da existência, né? Então, só para dizer o seguinte: a realidade está aí, né? Ontem conversamos um pouco sobre a singularidade, ou sobre esse núcleo básico do ser, e o discernimento. Só para a gente entender um pouco sobre isso, 2 ilustrações bíblicas, com o Moisés e o Neemias, né? O Neemias é copeiro-chefe, né? E o Moisés, cuidador de ovelhas. Quando diz: Moisés, o que é que você tem na mão? E ele diz: eu tenho uma vara. Não é, a resposta não é: eu tenho um pedaço de pau, eu tenho um pedaço de madeira. Eu tenho um tipo de instrumento que conduz especialmente ovinos e eventualmente caprinos. Na verdade, Moisés está falando sobre uma habilidade que ele tem. E quem é do mundo aí da zootecnia, algum pequeno agropecuarista se tem aqui, você sabe que os ovinos você não tange, usando aqui a linguagem bem do nordestino, tanger o gado, né? Você não tange. O gado você pode ir a cavalo tangendo e o gado vai na frente. Ovinos não, você tem que condicionar um tipo de som. Pega uma bacia, põe milho, balança a bacia, que no outro dia você vai com a bacia e ele vai atrás. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, porque eles não enxergam bem, mas são bons de ouvidos. Então, eles são condicionados pelo ouvido. Então, quando Moisés diz assim: eu tenho um cajado, na verdade, ele está dizendo: eu tenho um instrumento de conduzir ovinos, né? Que era o que Deus precisava, era de um cara assim, era de um camarada que fosse à frente e o povo seguindo, porque Deus precisava de um líder. Deus não estava precisando naquela ocasião de um gerente. Quando vai para o Neemias, aí ele estava precisando de um gerente. O cara é chefe do pessoal que entrega os copos lá, o vinho para o rei. Então é um cara que entende de como é que organiza a fila, a rapidez com quem tem que ser feito, tem que entrar pela direita, pela esquerda. Ele nem quer saber se o cara está bem de alma, se está tranquilo, se está sossegado. É custo-benefício, resultado e vamos lá, né? Porque Deus precisava de um cidadão para construir muro, fazer porta, ajeitar o templo. Ele precisava de um gerente, não precisava de um líder, né? Ele precisava de um cara que gerenciasse bem. É tanto que ele cuidou tão bem das paredes, dos muros e do templo, que no capítulo 5 está todo mundo com fome. E as mulheres nas praças dizendo que se nos dê trigo nessa fome, e as nossas casas foram hipotecadas, cobraram impostos altos e tal, está todo mundo arrebentado, porque gerente não está muito preocupado se você está bem, se você não está. É custo-benefício, é resultado, vamos fazer o templo, construir a parede. Líder não, líder faz o seguinte: vamos construir um templo, mas o que é que significa isso para as pessoas?
E essa porta, qual é o significado para os irmãos e as irmãs, né? Então, os líderes estão preocupados com pessoas, usando assim, sem reduzir o ser humano, né? A matéria-prima na mão de um líder é o ser humano, né? Ele elabora isso, ele gosta, para ele é o... né? Então, o gerente não, o gerente faz, gerente está fazendo, o gerente assalta bem o Banco Central lá em Fortaleza, né? Porque o gerente não está preocupado em fazer a coisa certa ou errada, ele quer fazer bem feito, né? Ele faz de um jeito tão bem feito que ensina a roubar. Se transformou em filme o negócio, né? Então, o gerente pinta bem a parede, né? E o líder não, o líder ele quer saber se a parede que foi pintada era a parede a ser pintada. Então, o gerente chega, pinta bem a parede, custo-benefício legal, não desperdiça tinta. Aí todo mundo olha e diz, rapaz, que parede legal, né? Que coisa bonita, né? Aí um líder chega e diz, puxa, cara, a parede está bonita, mas não foi essa parede que a gente tinha que pintar, não. Isso tem a ver com a nossa vocação e missão. Não basta fazer de maneira eficiente, de maneira certa. Tem que fazer a coisa certa. Por isso que eu acho que no Antigo Testamento os principais líderes eram os profetas. Porque eles é que sabiam o que era para fazer. Eles é que sabiam qual era o rumo, né? Eles estavam querendo fazer a coisa... Bem, então só para fazer essa diferença, me estendi falando já de outros conceitos que tem a ver com o nosso seminário, talvez é porque eu estou ainda já me motivando para o seminário mais tarde, mas assim, na verdade eu só queria trabalhar essa questão da singularidade, ou seja, Deus chama o Moisés e o discernimento é, eu vou para a estrada, eu vou no deserto, eu não vou construir uma cidade. Quando precisou estabelecer a cidade, Moisés teve que morrer. Meu servo Moisés é morto, assume o Josué, né? Tem horas que assim, tem líderes que são tão carismáticos e tão poderosos que se ele não morreu, o outro não consegue. Aí se você não quiser que Deus leve, cara, então morra você sozinho. O cara morri, sai, fica aí, deixa eu ir embora, para o outro fazer bem, né? Então não atrapalhe o outro não, cara. Se você é um líder muito carismático, muito decidido, todo mundo gosta de você, peça duas coisas, aí você escolhe, tem duas opções, você diz, Senhor, me mata, me leva que eu não vou me atrapalhar. Outro, não, Senhor, vou ficar quietinho, não vou atrapalhar, deixa eu no meu cantinho, deixa essa nova geração levar esse negócio, porque eu vou ficar quieto. Mas então discernir isso, né? Discernir essa oportunidade dentro do contexto. E aí, diante disso, só revisando assim rapidamente, colocando algumas coisas a mais, uma vez que a gente falou um pouco sobre a singularidade, não é? Quem é esse ser na sua infância, né? Esse primeiro rosto, essa personalidade profunda, esse sentimento de humanidade que estava em você, antes dos seus títulos e das suas funções, antes de chamarem você de pastor, né, de bispo, de apóstolo, né, seja lá de que danado for, antes de darem a você algum título, antes de darem a você uma conta bancária, você era uma composição genética que já estava aí e que vai continuar, né? Ou seja, quando comemoram o aniversário lá na sua igreja, comemora o seu aniversário ou o aniversário do pastor, né? Isso é uma questão que você precisa perguntar. Se comemora o aniversário do Jairo, do Roberto, do Joel, aí vão comemorar também da Francisca, do Manuel e de todo mundo. Mas quando comemora do pastor, está comemorando da função. Em outras palavras, se por alguma razão você deixar de ser pastor, se por alguma razão você for afastado da igreja, ou sei lá o que, ninguém vai mais comemorar seu aniversário, comemorar como comemorava antes, porque se comemora da função e não da singularidade, e não desse ser mais profundo, desse rosto mais básico, que é esse rosto da sua infância, que é esse ser que já estava antes de qualquer outra coisa. E discernir entre as sombras e imagens, que é isso, os títulos, né? As sombras que nós vamos construindo sobre nós mesmos, essas imagens, essas divindades e ídolos que nos aterrorizam e que precisamos banir, porque no futebol, no mundo artístico, você tem o cara que pode se transformar em estrela. No mundo religioso, você pode se transformar em divindade, esse é o problema. Você pode se transformar no ídolo. E a coisa mais desgraçada para o ser humano é quando ele é sacerdote e ídolo ao mesmo tempo, 2 em 1. Ser ídolo já é complicado, sacerdote é um negócio complexo. Quando junta os dois, o seu ser e a sua singularidade, já foram abafadas e sepultadas. Então, essa é uma das coisas muito importantes para a gente discernir. Depois vou falar um pouco sobre o deserto, né? Porque o deserto é esse caminho legal, né? O deserto é o caminho onde você não tem multidão para aplaudir, né? O deserto é o lugar onde você não consegue levar muitas malas. Eu, quando faço peregrinação, eu sempre me lembro, vem sempre isso à memória, né?
E aí eu tento hoje viver muito mais com a lógica da peregrinação do que com a lógica de outros ambientes, que é, na peregrinação, eu sou branquelo, aí eu tenho que levar protetor solar, aí não tenho proteção na cabeça, aí tenho que levar um bonezinho, né? Quando eu ponho boné, nesse ambiente nosso muito calorento, eu fui descobrindo que o tipo de esse bonezinho que a gente usa, que eu uso cedinho para caminhar e tal, ele aquece muito de tal maneira que com 3 dias de caminhada, a pele começa a querer sair, cara, é um negócio impressionante. Aí o melhor é o chapéu de palha, porque aí fica o chapéu de palha, ele é arejadozinho, entra um ventinho e tal, legal demais o chapéu de palha. Só que quando você começa a andar com chapéu de palha, o movimento, por menor que seja, daqui a pouco ele está arranhando você, aqui, quem não tem proteção, no meu caso, né? Aí, ou seja, quando eu vou para a peregrinação, eu penso em protetor solar, chapéu de palha, aí eu começo a pensar, não, tênis, sandália. No lugar quente é melhor a sandália, mas no lugar quando eu ando de areia, entra pedra na sandália, eu vou ter que estar parando todo o tempo para tirar pedra. Ou seja, toda a indumentária tem a ver com proteção e não com representação. E quando você começa a construir uma indumentária pensando na representação, provavelmente você está abafando a sua singularidade. Então, essas sombras, imagens que eu estou chamando aqui, sombras, imagens, ídolos que vão surgindo, tem a ver com essas pressões externas que geram em você um tipo de artefato, um tipo de acessório que não diz respeito a quem é você. E aí o caminho para essa descoberta, quando a gente vai para as Escrituras, é o deserto. É o Moisés no deserto, quem sou eu, Senhor? A pergunta inicial é fantástica, o referencial é que é problemático. Quem sou eu, Senhor, para ir ao faraó? Né? Então a pergunta é quem sou eu, mas o referencial que ele tem é o faraó. E aí, por isso que Deus se apresenta e diz, esteja comigo, eu vou contigo, vamos caminhar juntos, e você vai se descobrindo no caminho, né? O Elias no deserto, né? Nós não temos os discursos ou as elaborações do Paulo, né? No deserto da Arábia, mas passou algum tempo por aí também. João na ilha de Pátimos, e o Jesus de Nazaré, naquela experiência descrita por, especialmente, a forma como Mateus e Lucas vão descrevendo, né? Porque Mateus e Lucas fazem uma síntese, no meu entendimento, de toda a tentação que Jesus viveu e que todos nós vivemos. Na verdade, os 3 itens da tentação não me parecem ser itens pontuais, são itens que estão no nosso cotidiano. E Jesus deve ter sido tentado em muitas áreas, ali naquela ocasião e em outras ocasiões, mas eles distribuem 3 itens, Mateus, Marcos e Lucas, porque o Marcos não entra em muitos detalhes. Ele apenas diz que Jesus foi para o deserto, né? E os anjos, era tentado pelas feras e os anjos serviam. É só assim que o Marcos, essa a síntese que o Marcos faz. Mateus não, Mateus vai dizer que Jesus foi ao deserto, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Lucas, ele usa um detalhe que eu acho muito interessante, que é, a ideia do Lucas é mais ou menos assim, Jesus ia ser tentado, então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Eu acho isso inusitado, que a gente sabe, é muito bíblico, que nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados pela nossa concupiscência. Então a maneira como Mateus escreve, dá a impressão que o Espírito Santo está conduzindo Jesus para ser tentado no deserto. A maneira como Lucas escreve, ele diz, é mais ou menos assim, Jesus ia ser tentado e o Espírito conduziu para o deserto. Em outras palavras, o deserto é a melhor geopolítica para se vencer a tentação, especialmente essas tentações que têm a ver com poder, com prestígio e fama e com acumulação de bens. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Então não é atender à fome do apetite gastronômico, é a fome pelo poder. Mostra que você tem poder, né? Mostra que você tem poder. Se você é o Filho de Deus, suba no pináculo do templo, porque você é o cara, né? Até os anjos vão lá correr para socorrer você. Vai lá, você tem prestígio, né? E tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essas 3 tentações nós vivemos na nossa vocação, no nosso ministério, no nosso cotidiano. É a tentação do poder, é a tentação do prestígio e fama, e a tentação da acumulação de bens. E aí a gente percebe também que a tentação é uma linha muito tênue entre o pão que nós precisamos, ou de algo que é necessário à vida, e o poder que nós começamos a utilizar em benefício pessoal, ou para a projeção pessoal, fazendo marketing pessoal, aproveitando-se dessas coisas que são tão básicas para a vida. É uma linha muito tênue entre o pão e a utilização do pão para mostrar poder.
entre o almoço e a necessidade de preparar uma mesa, não só para dizer que o irmão é bem quisto, pessoa querida e amada que está à nossa mesa, mas para dizer que nós estamos bem de vida. Olha como é que está a nossa mesa, né? Entre a necessidade de roupa para o corpo e a roupa para dizer que você está bem demais. Entre o carro, necessidade de um carro para deslocamento, e o carro com a marca para mostrar às pessoas que você é melhor do que todo mundo, né? Entre uma joia interessante para expressar estética, beleza, sinalizar especialmente o ser feminino, eu acho muito legal, com os detalhezinhos. Às vezes eu vou saindo com a Dinha, aí eu penso, Dinha, e um brinquinho, filha, um batonzinho e tal, né? Dou aquela dica, né? Porque eu acho legal demais. A opção é sua. Comigo não cabe bem, né? Meio estranho, mas tudo bem. Tem uns caras que gostam, não tenho nada a ver com o outro, estou falando de mim. Quando eu olho na Dinha, eu acho legal. Em mim ficaria um negócio muito, honestamente, eu me acharia assim todo estranho, né? Não cabe bem. Será, cara? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Por favor, não faça isso quando eu estiver no túmulo, viu, macho? Quando eu estiver no caixão. Então, é uma linha muito tênue entre a libido, a sensualidade, o sexo e a utilização do outro como objeto. É uma linha muito tênue. A tentação é uma linha muito tênue entre aquilo que é básico para a vida e a utilização daquilo que é básico para dominar, controlar, ter domínio, ter poder sobre as pessoas. E é uma linha muito tênue entre o testemunho e a fama. Uma coisa bonita é o testemunho, alguém olhar para a vida e olhar assim para a pessoa, a história de vida, o cara já tem 80 anos, tem não sei quantos anos, você olha essa história toda, fica catando um negócio para ver se xinga e não consegue, aí se aproxima de um dos filhos ou filha desses homens assim, que estão aí na história do nosso contexto brasileiro, aí chega para a filha, vem cá, mas teu pai é assim, é muito mais do que isso, é porque vocês não conhecem direito, lá em casa, dentro de casa, ele é melhor do que isso aí que vocês conhecem. Aí você fica, tá, entendi, né? Então, mas é uma linha tênue entre esse bom testemunho e a possibilidade de fazer disso uma projeção pessoal. É uma linha tênue entre a utilização dos bens para a nossa sobrevivência e a acumulação dos bens para que o outro não tenha chance de viver tão bem quanto a gente. Então, onde é que nós vencemos isso? No deserto. No deserto. Porque no deserto não dá para levar uma mala grande. No deserto não dá para você acumular. No deserto e nessa condição, especialmente que eu estou fazendo referência às Escrituras, que em geral o indivíduo estava sozinha, não tem multidão para aplaudir. Não tem ninguém para reconhecer. Não tem ninguém para dizer coisa demais. Tal. Então, a singularidade pelo caminho do deserto, né? E aí, como experimentar isso se nós estamos no mundo urbano? Se, em geral, nós não temos sequer um espaço dessa natureza. Nesse aspecto, a gente precisa construir o deserto como um paradigma na nossa interioridade. E ir começando a trabalhar a mente para que o deserto não seja só a geografia. Não estou dizendo que a geografia do deserto não seja pedagógica para o aprendizado da vida. Mas tem pessoas prepotentes e arrogantes vivendo no deserto, né? Porque não fizeram do deserto um paradigma da alma. E você pode ter pessoas no mundo urbano que têm uma capacidade extraordinária de não se permitir invadido ou invadida pelas pressões e os ruídos do mundo urbano, porque fez do coração um espaço de comunhão com Deus e uma ambiência onde esses paradigmas do deserto podem ajudar no poder do Espírito a vencer as tentações de poder, de prestígio, fama e as tentações de acumulação de bens. Então, eu queria só colocar também o deserto como esse caminho, e acho que um outro caminho mais extraordinário, para mim esse é o mais extraordinário, demos um toque rápido ontem, de maneira subliminar, com a ilustração do brioso, especialmente, né, sepultar o brioso, que é esse caminho onde você vai para o funeral, né? Ou seja, projetar a vida tendo a morte como ponto de chegada, não tendo a morte como momento dramático. Jesus é o único que vem ao mundo sabendo que vai morrer, com a opção de não morrer. Eu e você não, eu e você estamos vindo ao mundo e não tem jeito, camarada. Eu estou decretado a morrer, não tem jeito. Jesus é o único que veio que poderia dizer assim, vou morrer não, pessoal. Decidi daqui para frente não morrer. Jesus assume a morte voluntária. Eu e você, que podemos voluntariamente
assumir a morte que não é a morte biológica e nem a morte da nossa singularidade, mas a morte e o sepultamento desses acessórios, não temos coragem de assumir a morte dessas coisas secundárias ou o sepultamento dessas coisas secundárias. Então, queria animar você a construir a vida parecida com a vida do Jesus de Nazaré, que é, sabendo Jesus que era chegado a hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Mulher, não é chegada a hora. Mulher, é chegada a hora, né? Pai, é chegada a hora. Jesus sabia a hora. E quando ele diz assim, Jesus sabia a hora, era a hora de quê? A hora de morrer. A hora de morrer. Que inclusive, aí tem um negócio extraordinário no Evangelho, que é esse conceito de glória, né? Que é esse conceito de glória. Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho para que o Filho glorifique a Ti. O que é que Jesus está dizendo? Pai, é chegada a hora de morrer, e é na morte que o Senhor vai ser glorificado. Uma coisa extraordinária no Evangelho é que a glória, que significa expressão do amor de Deus, possibilidade de sinalizar a graça de Deus, possibilidade de que o mundo veja a misericórdia de Deus, no Evangelho, glória é o momento em que o amor de Deus fica evidente. Glória é o momento em que a graça de Deus é percebida. Ou seja, quando é que isso acontece? Com a morte de Jesus. Por isso que toda a teologia só é bem construída a partir da morte do Jesus Cristo de Nazaré. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que quando a gente canta assim, eu vejo a glória do Senhor, já que eita, vou morrer, porque a glória do Senhor é essa morte para que Ele se manifeste. É a morte de tudo que é desumano, é a morte de todos os meus acessórios, é a morte de tudo que não diz a respeito de Deus, é o sepultamento. Por isso que a mãe de Tiago e João não entendeu, e Jesus disse que ela não estava entendendo mesmo. Ela disse, Senhor, quando o Senhor estiver na glória do Senhor, eu queria que o Joãozinho tivesse à tua direita e o Tiaguinho à tua esquerda. Mãe não é bacana, não é não? Já viu? Prestou atenção à resposta de Jesus? Mulher, você não sabe o que você está pedindo, mulher. Porque para onde eu vou, eles não podem ir. O que é que Jesus está dizendo para a mulher? Mulher, você quer que eu tire os dois ladrões e coloque o Tiago e o João de um lado e outro do outro? É isso que você quer? Você não sabe o que você está pedindo, minha querida. Para onde eu vou, eles não podem ir. Esse conceito de glória no Evangelho é extraordinário, gente. Ou seja, por isso que é na dor e na sua aflição que a igreja vai dizer, olha como Deus é maravilhoso, olha a atitude desse pastor. Às vezes é numa atitude de um irmão que está vivendo essa situação com a esposa que a gente vai descobrir a mão de Deus, a ação de Deus, e aí Paulo vai dizer, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, na fraqueza. Então você quer que Deus seja glorificado, honrado através da sua vida? Comece a fazer uma oração para você desaparecer, cara. Estranho, né? Porque a gente pensa assim, quanto mais eu aparecer, mais Deus vai ser glorificado. O Evangelho é o contrário. Quanto mais você se encolher, quanto mais você sair do meio, quanto mais você deixar de atrapalhar, mais Deus vai poder agir através do não você. Através do fato de que você simplesmente se permite ser uma presença ambulante onde Deus vai e age. Bem, e aí vem uma questão dessa singularidade que, no meu entendimento, ela vai se fortalecendo quando a gente vai amadurecendo. E aí, com isso, eu termino essa nossa parte mais introdutória e entro no outro contexto, que aí eu vou pedir muita paciência de vocês e o seu coração misericordioso com as minhas percepções mais críticas. Tem um problema que eu considero, que eu acho sério da maturidade. Aliás, não é que é sério, eu acho chato, né? Eu não estou chegando ainda lá não, ainda estou longe desse negócio que chama maturidade. Mas todo mundo que eu percebo assim com a maturidade extraordinária, eu olho para o cara assim e fico olhando, o cara está perto de morrer. O que me deixa chateado com esse negócio de maturidade é que quando a gente começa a aprender, está perto de morrer. Que negócio mais chato, gente. Essa é uma das coisas. Só o Jesus de Nazaré não, é que precocemente chega, se torna super amadurecido, pleno, cheio de vida, cheio de Deus, cheio de graça, cheio de misericórdia, e com 33 anos de idade, como alcançou essa maturidade máxima, não deu para o pessoal suportá-lo. Não dá, que às vezes, inclusive, é isso. Seguir Jesus direito significa, dependendo do contexto, pode ser que ninguém lhe suporte, né? Por isso que eu acho que eu não estou seguindo direito, porque eu já cheguei a 59 anos, e se eu seguisse a Jesus no contexto brasileiro perverso, cheio de mercado religioso, o pessoal já tinha arrancado a minha cabeça. Então eu preciso melhorar o jeito de seguir a Jesus. Eu estou vivendo muito legal aí, eu fico preocupado.
esses três itens em cores diferentes é porque há um paralelismo entre essa percepção. As três amarelinhas aí é muito mais do mundo da psicologia, do Erich Fromm, no livro dele, Análise da Humanidade, ou Análise do Homem, é traduzido como Análise do Homem, e os outros três que são mais bíblicos teológicos, que são itens que dizem o seguinte: o ser humano é maduro. No mundo da psicologia, o Erich Fromm vai dizer o seguinte: o ser humano é um ser humano maduro se ele estiver vivendo a possibilidade máxima desses três itens simples que ele coloca aí. É um ser humano que ama ao máximo. E aí, como nós, os humanos, somos diferentes dos animais, exatamente porque temos em nós o córtex e temos uma capacidade de racionalização, de elaboração, temos a capacidade da escrita e da fala, é isso que vai nos diferenciar. Então, é um ser que pensa ao máximo, porque só os seres humanos, pensando assim do ponto de vista da nossa realidade histórica e concreta, só nós, os seres humanos, somos os que pensamos e produz ao máximo. E claro que quando ele está falando aqui de produção, ele está falando dessa relação com a natureza, né? E aí, de onde vem produzir a tecnologia usando toda a energia da natureza, produzir o deslocamento usando os elementos da natureza, essa vivência de troca com o alimento, com o ar que nós respiramos, e por aí vai. Então, ele diz que o ser humano, ao máximo, é o ser humano que ama no máximo da sua possibilidade, pensa no máximo da sua possibilidade e produz no máximo da sua possibilidade. Eu aproveito esses mesmos itens, né, e coloco mais ou menos o seguinte, né, que é a ideia de ouvir empaticamente, o ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, o falar com moderação, né, quem controla a língua é varão perfeito, a Bíblia vai dizer. E 1 Coríntios 13, quando eu era infante, andava como infante, pensava como infante, obedecia como infante, sentia como infante. Quando eu cheguei à estatura de pessoa mais amadurecida, desisti das coisas de infante, e aí passei a amar como pessoa tal. Então, amar ao máximo. A gente poderia, nesse primeiro bloco, onde tem que pensar com as categorias do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, ou com o que o Paulo chama de mente de Cristo. Por exemplo, só como ilustração, isso significaria pensar imaginando a hierarquia, pensar com hierarquias invertidas. Os maiores serão menores. Olha, esse texto é legal para mim, né? Os maiores serão menores, os menores serão maiores. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. As crianças que não são produtivas e que não pagam a conta são as principais da sociedade, ou as principais desse novo reino, dessa nova ambiência. O irmão que dá o dízimo e o dízimo dele é alto, a pergunta do pastor, ou o diálogo não é obrigado, é: com quanto você ficou para sobreviver, meu irmão? Essa deveria ser a pergunta, não é: puxa, você deu um dízimo tão alto, e você está sobrevivendo com quanto, né? E o pobre olha, ele está vivendo com tanto e está vivendo tão bem que aquele irmão pobre devia levar, né? A ideia na Bíblia é: quem tem põe, quem não tem tira, que era um jogo, uma piada lá do Chico Anísio, né? Passava a sacolinha, era um cenário crítico às igrejas, né, de mercado. Aí quem tem põe, quem não tem tira. Aí quando o cara tirava, aí eles: agora põe. Aí o cara: não, põe que agora você tem, quem tem põe, né? Então mas é 2 Coríntios capítulo 8, né? 2 Coríntios capítulo 8 é para que quem tem muito não fique com sobra, e para que quem tem pouco não sinta falta. Essa é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é Zaqueu, né, que é a confissão do próprio Zaqueu: se eu defraudei alguém, eu quero dar metade, eu quero pagar 4 vezes mais. A segunda não é uma suposição, é uma afirmação: e vou dar metade dos meus bens aos pobres, né? E aí vem, né, o Barnabé, o testemunho do conde Zinzendorf e de tantos outros que vão aparecendo na história do povo de Deus. Bem, então, fechado isso, ou pelo menos sinalizando isso para você começar, estou só jogando algumas coisas assim de maneira como quem lança semente de qualquer jeito, né? Não estou dizendo que o terreno não é bom, o lançador é que está lançando de qualquer jeito, né? Chamado plantação a lanço, né? Então, estou só lançando, né? E foi muito mais para rever um pouco a nossa conversa de ontem à noite, para cada uma pensar mais sobre quem é esse ser que está aí dentro de você, né? Que a esposa possivelmente conhece mais do que qualquer outra pessoa, que os filhos e filhas conhecem mais do que qualquer outra pessoa. Mas indo para as Escrituras, especialmente nas poesias do Davi, eu acho que nem nós nos conhecemos direito, né? Depois o profeta vai dizer: enganoso é o coração e corruptamente perverso, quem o conhecerá?
Então, essa busca desse conhecimento é muito importante para nós, né? Porque isso pode definir a sua singularidade e definir o discernimento para responder diante do contexto. E aí vem, então, algumas coisas que eu queria colocar aqui do nosso momento, né? Para a gente... A pergunta é, como que eu respondo na minha vocação e no meu ministério a esse contexto, né? Que contexto é esse? Que contexto é esse? Acredita-se que nós estamos vivendo o que é chamado no momento de sociedade pós-moderna. Sociedade pós-moderna. Se é verdade que estamos na sociedade pós-moderna, eu acredito que sim. Se é verdade, nós estamos vivendo um momento do que alguns sociólogos, antropólogos também vão chamar de mudança de mega-paradigma, né? Que a ideia não é que você está vivendo a mudança de uma época, não é apenas algumas mudanças numa época, você está vivendo a mudança de uma época. O Dominique Demas, no livro dele, O Ócio Criativo, ele vai dizer que isso acontece quando 3 fatores interagem. Quando você descobre novas fontes energéticas, quando você muda as relações de poder e quando você muda as relações de trabalho. E é muito evidente que nós temos novas fontes de energia. O celular é um dos instrumentos simples que você pode dizer, estou vivendo um novo momento, descoberta de uma nova fonte de energia. A energia atômica é a informação de que nós estamos vivendo um momento de novas fontes de energia. E aí nós estamos vivendo num contexto de mudanças das relações de poder. Não estou aqui querendo entrar no mérito teológico, mas assim, a família está sendo questionada, se é marido que é cabeça, se é mulher, ou seja, no contexto patriarcal, que isso era um negócio muito comum de se falar e de se discutir, é complicado você discutir hoje. O próprio papel do Estado, o papel do governo principalmente, ou do Estado, da sociedade civil organizada, como é que se faz uma nova democracia, são discussões que tem implicações no que é chamado de relações de poder, ou seja, nós vivemos num novo contexto onde todas as relações de poder são questionadas. Então, o Dominique Demas diz que quando esses 3 fatores interagem, de fato, nós estamos vivendo numa mudança de época. Então, vamos achar que é verdade, estamos vivendo uma mudança de época. Se estamos vivendo uma mudança de época, aí tem uma outra implicação mais séria. É que, em geral, a geração que vive a mudança de uma época, no primeiro momento, ela não define as coisas. As coisas simplesmente vão rebocando. E as crenças podem mudar. Aí eu trouxe exatamente essa reflexão sobre a época, porque eu acho que algumas crenças mudaram no nosso contexto, inclusive no contexto evangélico. E para mim, uma das coisas mais sérias é a crença sobre Deus. Essa sociedade, ela de tal forma inverteu a soberania do ser humano, né? Esse antropocentrismo, eu acho que é muito mais do que um antropocentrismo, porque não é só, o ser humano não é só um centro, ou o centro, ele passou a ser o dominador de todos os centros, pelo menos do ponto de vista da crença. Você decide, né? Você decide. Você decide o final do programa de televisão. Você decide o tipo de culto que você precisa. E se a igreja não oferecer o tipo de culto que você deseja, se o discurso não for um discurso que agrade o sentimento do freguês, o freguês ou o cliente vai buscar numa empresa religiosa vizinha, ele vai ali na outra vitrine e vai na vitrine vizinha buscar o produto que ele deseja, porque você decide. Então, não estou nem entrando nesse primeiro momento, nessa questão religiosa, onde você vai buscar ou não, mas na autonomia e no poder de decisão que você tem. Então, nós estamos numa sociedade, diferentemente da classe média, ou da sociedade da Idade Média, classe média não, da Idade Média, onde as pessoas acreditavam que as divindades tinham controle sobre tudo. Ou sociedade pré-industrial, ainda você vai encontrar várias comunidades nas regiões ainda, lugares onde a sociedade ainda é pré-industrial, a crença que a doença de uma criança é por causa da ira de uma divindade, e aí temos que fazer oferendas e tal. Então havia uma crença aí na Idade Média ou sociedade pré-industrial, onde as divindades têm um controle sobre tudo. Com a descoberta do racionalismo, iluminismo, a descoberta de fontes científicas, aí a ciência é quem manda. Quem fez teologia ou filosofia conhece o discurso do Nietzsche, que os templos seriam o túmulo dos deuses, né? Então, assim, ninguém vai ter mais fé, a ciência vai controlar. Aí vem o desencanto com a ciência, especialmente assim como sinal simbólico disso com a queda do muro de Berlim, você tem um desencanto com a ciência, aí já não é mais nem a divindade, nem a ciência, agora é você. Você decide, por isso que você decreta e determina, e Deus do canto da parede tem que se curvar e obedecer, porque você é poderoso, cara. A sua frase tem poder.
Você é o cara. Depois isso com magia fica muito mais forte. A magia fica tão forte, desculpa os torcedores do Atlético, né? Mas aconteceu também com os torcedores do São Paulo, né? Assim, você tem que colocar sal grosso na escada antes do time entrar no campo de futebol, porque o time tinha perdido 12 partidas, né? Ainda bem que o Zagallo não era o técnico, porque na 13ª, além do sal grosso, o time ganhou exatamente com o número 13, né? Então, assim, e não somente isso, você agora não precisa só animar o jogador na hora do jogo. A semifinal da última Libertadores, a torcida do Atlético era a frase: eu acredito, eu acredito, eu acredito, né? Então não era só uma frase para que o jogador corresse, tal, era uma frase que tinha um sentido de magia, né? E aí o jogo deu certo, né? Então na próxima partida a gente tem que fazer a mesma coisa. Ainda bem que a última não deu certo, né? Mas assim, nós estamos numa sociedade onde o contexto é o contexto em que você decide. Depois você tem um problema, que é um problema dessa sociedade, que se valoriza a estética em detrimento da ética. Acabaram-se mais esses tipos de manifestação de estética e ética na televisão, que eram as meninas seminuas mascaradas, né? Os olhos são um dos sinais da ética. Às vezes, quando você quer conversar uma coisa séria com um cara, você olha assim, olha aqui, olho no olho, né? Face to face, né? Vamos conversar face a face, olho no olho. A ideia de que a ética é uma expressão facial, né? E a estética não. A estética desculpa, né? Estou fazendo a descrição exatamente como era visto na televisão. A estética é bumbum, né? Então a menina cobria o rosto e colocava o bumbum de fora. Não precisava nem teólogo, nem profeta para fazer isso, não. Era o secular, cara, cantor, pensador, tipo Gabriel, pensador, que ficava perguntando por que as meninas usam máscara se elas estão com o corpo tão exposto. Eu acho de maneira inconsciente, ele nem estava percebendo que ele estava perguntando o seguinte: onde é que está a ética e a estética? Por que essa sociedade valoriza tanto a estética e deprecia a ética? Então, nós estamos num contexto em que a ética é depreciada e a estética é valorizada. Então, o cara pode ser mau caráter, mas se ele tiver de paletó e gravata, ele pode celebrar a ceia. E o outro irmão pode ser sério, mas ele não veio de paletó e gravata. Então, ele não pode participar. É um homem sério, íntegro, está em comunhão com a família, mas ele não está com a estética. O outro pode ser um cara sério, santo, homem de Deus, ou por esquecimento, ou porque não quer mais usar paletó, mas ele não pode, porque a estética dele não corresponde à estética que nós estabelecemos. Isso é um sinal de que nós valorizamos mais a estética do que a ética. E, por favor, não precisamos esquecer a estética, até porque a estética também comunica. Agora, entre a estética do palácio e da manjedoura, Jesus foi para a estética da manjedoura. Entre a estética da carruagem e a estética do jegue, Jesus fez a entrada triunfal montado no jegue. Então, não é que a gente não assuma uma estética. A pergunta é, essa estética comunica o que no contexto em que eu estou? Perceba bem, a sua singularidade é um núcleo, que eu estou chamando de núcleo rígido, né? Que ninguém mexe com ele, e o maligno não toca. Mas, para ele se fazer história, ele depende de corpo. Para ele se fazer história, ele depende de relacionamento. E para ele se fazer história, ele vai precisar de comunicações estéticas com a sua história. Mas essa comunicação estética é uma comunicação que deve sinalizar a ética do reino de Deus e a ética do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a questão. Tá? Bem, qual é outra coisa? A gente está aí no mundo de egolatria, de divindade como projeção de si mesmo, e aí queria só tocar nesse ponto, e vou mexer um pouco nele mais adiante, que é essa história da religião, corrupção e violência, vindo mais para o contexto brasileiro. Nós estamos num contexto de muita violência, violência de trânsito, Recife, Maceió, Fortaleza, violência de trânsito, gente, é um negócio assim absurdo. Não é só a violência do trânsito em si mesmo por causa da dificuldade de mobilidade. É a violência que está no coração e na mente das pessoas. Violência contra a mulher. Recife é uma das cidades do Brasil que mais assassina mulheres, especialmente a partir dos seus namorados, seus amantes, maridos, né? Recife e Niterói disputam isso todo ano, né? Das cidades que mais mata mulheres. Isso é chocante para todos nós, né? A violência contra crianças e adolescentes, meninos de 12 a 19 anos, o maior percentual do Brasil de assassinato de garoto de 12 a 19 anos é Recife, Maceió e Fortaleza. As 3 cidades ficam disputando o ano todo quem mais mata garoto de 12 a 19 anos de idade. Violência de trânsito, violência no sentido de que tira a vida, acaba com as pessoas, mas o que me impressiona não é a violência, é que eu estou num contexto em que violência, corrupção e religião estão juntos. Parece aquele ciclo de Elias e Eliseu. O ciclo de Elias e Eliseu é um ciclo em que você percebe corrupção, violência e religião
bem casados, né? Ou bem casadas, né? O Baal, quando vem para Israel, Baal não é só um ídolo de madeira, um ídolo de gesso, um pedaço. Não. O Baal é a divindade que representa para os fenícios o privilégio econômico. Baal é o Deus da economia, é o Deus da chuva. Baal é o Deus que facilita e propicia agricultura e pecuária. Por isso que no ciclo de Elias e Eliseu, quando a Jezabel vem e casa com Acabe, o pai de Jezabel é Etbaal, sacerdote de Baal, então vem com toda essa cultura e traz todo esse sincretismo religioso. Todo o texto e o profeta orou para chover e choveu, e orou para não chover e não choveu. A briga é chove ou não chove? Quem manda é Deus ou Baal, né? Interessante, a narrativa é muito interessante porque vai nessa direção. Então há uma corrupção, né? Porque Baal é o Deus que propicia a agricultura e a pecuária. Todo mundo que tiver Baal vai viver bem. E aí o povo de Israel não tira o culto a Yahvé. É diferente de outros momentos em que a divindade vem de fora e assome. Eles não tiram, continua uma mistura, um sincretismo, né? Uma mistura religiosa, pega elementos de Baal, elementos do culto já vista, e aí vão trabalhando em cima disso, e aí vai se instalando corrupção, violência e religião. Ou seja, esses três começam a andar juntos. Aí você diz, não, na igreja não tem violência. Um dia eu cheguei lá na minha comunidade. Tu pode vir aqui, garotão? Qualquer um de vocês, qualquer um aí para fazer aqui. Eu fui falar com um garotinho fazendo assim. Eu chego, essa minha altura facilita conversar com criança, adolescente. Aí cheguei para um garotinho assim, ele estava na entrada. Olha, deu certinho. Por que eu apontei para ele? Você acha que eu ia apontar para outro, né? Aí eu fiz assim e fiz assim. Quando eu fiz assim, o garotinho olhou e disse, que é isso, pastor? Isso é violência. Aí eu, né? Vamos inventar um negócio. Eu sei que brincamos, foi uma vez, aí inventamos um negócio mais ou menos assim, né? Aí bate lado com lado, né? Aí depois fomos arranjando uma linguagem para isso. Obrigado. Porque eu, envolvido assim, trabalhando com garotos que vivem em situação de risco lá em Fortaleza, Janguruçu, Pantanal, naquela região, um dia eu fiquei preocupado. Quando o garotinho disse, preocupado não, eu fiquei curioso, né? O garotinho, pá, isso é violência. Aí cheguei para os meninos lá, garotada, todo aquele jeitão de cada um, pá, né? Aí eu disse para um deles, vem cá, cara, o que é que isso significa para vocês? Rapaz, a gente nunca pensou direito não, mas aqui, quando a gente está fazendo isso aqui, tamo junto para qualquer porrada. Caramba. Aí eu digo, não, tudo bem, mas esses meninos vivem com violência. Aí vou para dentro da igreja. Aí chega o pessoal, peguei meus inimigos e os atravessei. Isso é linguagem de violência. Posso pisar numa tropa e saltar a muralha. Que é legal pra gente cantar no presídio, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha, né? Mas assim, aí você não percebe que você está num contexto de violência, com gestos de violência, linguagem de violência, né? Cantando violência, inspirando violência, e depois nós perguntamos por que o pessoal está matando tanto. Então nós estamos num contexto de corrupção, de violência, e estão casados com a religião. Os caras lá em Brasília, tidos, quando eu digo tidos, não é que eu queira tirar do fato de que eles sejam evangélicos, que se confessavam evangélicos, e colocaram dinheiro nas bolsas, nas meias e tal. É interessante, o rapaz estava me dizendo, você viu aquele momento que aparece na oração, você pode olhar que eles não estão com a mesma camisa, é uma montagem. Eu digo, cara, mas são os mesmos caras. Porque ele termina a oração, e quando ele termina a oração, depois de agradecer possivelmente pelo dinheiro, ninguém sabe se a oração é exatamente no mesmo momento que pega o dinheiro, né? Aí ele termina, pelo menos a oração é terminada assim, eita que paulada. Então, dinheiro nas meias, dinheiro escondido, né? E oração é coisa de religião. E eita que paulada é linguagem de violência. Então, só como simbologia, não estou fazendo aqui um diagnóstico exaustivo, mas assim de maneira descritiva, só jogando esses sinais para dizer, nós estamos num contexto de muita violência, de muita corrupção, e estamos casados com a religião. Qual é a nossa vocação e nossa missão num contexto onde você decide, você determina, Deus não é soberano, não precisamos mais orar, seja feita a vontade de Deus. Como é que você vai exercer vocação e missão num contexto em que a violência está presente? Violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra as pessoas mais fragilizadas. Como é que você vai exercer sua vocação e a sua missão num contexto em que a ética foi desvalorizada ou banalizada e a estética serve então para se criar o sepulcro caiado? O que é o sepulcro caiado, gente? É um sepulcro bonito. É porque a gente olha assim essa linguagem de Jesus do sepulcro caiado, mas Jesus está se referindo aos fariseus, gente que tinha admiração de todo mundo. O que Jesus está dizendo é assim, olha, tem uma estética aí muito bonita, esse é sepulcro caiado, por dentro está cheio de podridão, né? Então a ideia do Jesus Cristo de Nazaré é reconhecer inclusive essa beleza.
mas de não ser ingênuo e perceber que essa beleza também facilita para esconder um mundo de coisas na interioridade. Então o problema não é a estética em si, é que a estética pode esconder. O problema não é ser sacerdote, é que por trás de um sacerdote é mais fácil de esconder um salafrário. O problema não é a estética do sacerdote, é porque preservando essa estética nós vamos olhar tanto para a estética que não vamos conseguir enxergar a ética, ou a boa ética. Essa é a questão. Então a questão da estética não é da estética em si mesma, é que ela pode facilitar para esconder a hipocrisia. Esse é o problema. Essa é a questão. Então a gente tem que tomar uma decisão nesse caminho. E aí vem o ídolo de mercado, que eu vou deixar para falar sobre essas outras coisas nesse cenário aqui. E aí aqui eu vou precisar muito da sua compreensão, mais da sua compreensão do que qualquer outra coisa, e misericórdia comigo, né? Eu vou fazer algumas colocações que vai mexer um pouco com o nosso mundo religioso, e eu quero fazer isso com muito respeito, com muito temor e tremor, e aí é bom que você esteja assim, com a peneira na cabeça, com o filtro, engole só o que você quiser, o que não quiser você manda para as cuscuias. Não manda para a terra de Zebulon, que aí Jesus ajeita. Bem, como a gente discernir essa matriz do Evangelho e a matriz da religião e o Evangelho? Até porque o Evangelho eu tenho tentado construir matriz e não dá para construir matriz do Evangelho. Ele é tão dinâmico, o poder de capilaridade do Evangelho é um negócio tão extraordinário que não dá para você desenhar uma matriz. Dá para a gente fazer uma matriz da religião e, a partir da matriz da religião, fazer um contraponto com o Evangelho. Mas pegar assim o Evangelho e construir uma matriz não dá. Porque você vai pegar o livro de Atos. Aí tem um dia que o pessoal está em Jerusalém e aí escolher entre vós 7 homens cheios de boa reputação para cuidar desse negócio aí que é das mesas. Aí o Espírito Santo vem e manda o cara pregar. Escolher Estevão, Filipe, aí o Estevão vai pregar e é apedrejado. O irmão que ia cuidar das mesas foi pregar, foi apedrejado. Aí o Filipe foi evangelizar o eunuco, ou seja, os caras fizeram a organização e o espírito, até porque nessas narrativas as coisas estão registradas como aconteceram, e não como o espírito soprou para que aconteceram. Não estou dizendo que os apóstolos erraram, só estou dizendo o seguinte, que eles fizeram uma coisa e o espírito soprou de outro jeito. Ele disse, nós vamos cuidar da palavra e eles vão cuidar das mesas, que significava cuidar daquelas senhoras lá, viúva dos helenistas e tal, e o espírito conta para Estevão para pregar. Aí quem sabe você, na sua hermenêutica mais rigorosa, vai dizer, então foi por isso que ele foi apedrejado, que desobedeceu. Fica à vontade. Mas só para dizer o seguinte, você tem uma dinâmica extraordinária, então não dá para a gente colocar o negócio assim numa matriz, não dá para enquadrar, gente. Não dá para enquadrar porque aí, quando você menos espera, funciona a igreja no presídio. É quando você menos espera na casa da Lídia. É quando você menos espera, acontece também na sinagoga. Aí o pessoal diz, não, igreja tem que ser nos lares. Não, igreja tem... Gente, igreja, até no presídio, até nas nossas denominações cabe a igreja. Cabe a igreja. Cabe a igreja. Não é? Cabe a igreja, ou seja, a igreja tem uma capilaridade, o evangelho tem uma capilaridade que é um negócio extraordinário. Então, quando eu estou colocando assim, na verdade, eu consigo fazer um mínimo de matriz. Né? Aqui não é uma matriz, é um mínimo de, digamos, quais são os agentes ou personagens principais para existir uma religião. Não existe religião sem sacerdote, não existe religião sem devoto e não existe religião sem divindade. Sem esses três, se faltar um desses três personagens aqui dessa coluna em branco, se faltar um desses três não tem religião. Se não tem devoto, não tem religião. Se não tem divindade, não tem religião. Se não tem sacerdote, não tem religião. Eu coloco a divindade nesse quadro aqui embaixo, porque na religião a divindade ela é uma projeção das inter-relações humanas ou uma criação do ser humano. Ela não existe de fato, a divindade não existe. É como Paulo diz assim, o ídolo não é coisa nenhuma. Por isso que Paulo diz que as comidas sacrificadas ao ídolo não vale coisa nenhuma. Você evita por causa da consciência do irmão, mas não pelo poder mágico que exista na comida. Pode comer comida sacrificada aos ídolos, não sei o que e tal. Aí Paulo diz, olha, o ídolo não é coisa nenhuma, só há um Deus. Então Paulo não acredita que o ídolo pense, Paulo não acredita que o ídolo raciocine, Paulo não acredita que o ídolo cheire qualquer coisa, que ande, né? Esse conceito bíblico, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira. É engraçado, nós evangélicos, inclusive, não acreditamos no poder dos ídolos para curar. Mas nós acreditamos no poder dos ídolos para fazer algo mal. Se ele faz algo mal, o danado existe. Tem raciocínio e inteligência. Ele nem faz bem nem mal. O mal que o ídolo faz é o mal que é provocado pelo próprio indivíduo que se aproxima do ídolo.
Ou seja, o mal é muito mais psicoemocional de quem vai do que do ídolo em si. É a pedagogia que o próprio indivíduo construi na sua relação idolátrica. Por isso que é importante ele quebrar o ídolo, porque ele se liberta do seu condicionamento, não porque o ídolo tem o controle sobre ele. Não estou falando aqui de demônios, estou falando sobre ídolos nesse primeiro momento. Então, assim, só para a gente entender que a religião existe com sacerdote, devoto e divindade. Como é que é na religião de mercado? O sacerdote transforma-se em empreendedor mágico da empresa ou do negócio religioso. Ele é um empreendedor mágico. Ele já não é mais sacerdote. É tanto que o indivíduo não tem jeito de sacerdote. Ele tem jeito de executivo. E ele tem todas as artimanhas e todo o instrumento legal para fazer bem o papel de um executivo. E no caso dessas empresas que trabalham visando lucro, né, com franquias e etc., é com pesquisa de mercado. Ou seja, na década de 80, aqui em Feira de Santana, eu presenciei uma cena muito legal, que era o pessoal chamando o pessoal da construção civil, pedreiros, para receber o saquinho de cimento abençoado. A construção civil estava em crise, e aí era receber o saquinho de cimento abençoado. A mesma denominação em Los Angeles era chamando o pessoal para receber o green card. Então é interessante, o pessoal sabe qual é a aspiração do contexto, as necessidades. Todos os milagres agora é comprei minha casa nova. Também com esse milagre econômico do minha casa, minha vida e o carro novo, dá tudo certo. Então, aí você tem um milagre, né, do ídolo de mercado, que ele está em ascendência, como foi por algum tempo na Coreia, né? E aí você tinha, inclusive, as orientações que você tem que pedir, quando pedir a bicicleta, se quer de cor vermelha, peça de cor vermelha, senão Deus não acerta. Deus não sabe direito, você que tem que dizer, né? Então, é interessante, porque isso tem está conectado com outras coisas, com essa ideia de que você decide, você é maior do que Deus. Então, orar, como nós dissemos ontem, orar já não é mais ter o discernimento da vontade de Deus. Orar é dizer o que é que Deus deve fazer. Deus é meu servo e tem que me obedecer. Então, em vez de oração ser um espaço e uma ambiência em que na comunhão e na aproximação com Ele vou discernindo a vontade de Deus para a vida, é o contrário. Orar é dar uma parada, chamar Deus e dizer, vai fazer, Senhor, que o Senhor é meu servo, né? Então, essa coisa vai mudando. Então, às vezes, a nossa crítica não é nem sobre evangelho e mercado religioso, é sobre religião e mercado religioso. Às vezes, a nossa indignação está só entre religião e mercado religioso. Mas como é que o sacerdote faz isso? Cara se transforma. E aí o devoto já não é mais devoto. Na religião o cara é devoto. Nesse ambiente onde tem um empreendedor mágico, ele não é devoto, ele é cliente. Ele é cliente. Ele é um cliente que paga a conta. Então aqui mereceria uma terceira coluna, eu não fiz porque eu achei que só na conversa daria para a gente ir falando sobre isso. O devoto deixa de ser devoto, passa a ser um cliente, porque ele precisa pagar a conta, por isso que nesses ambientes dificilmente, pode observar especialmente nas expressões televisivas, né, você não percebe criança. Porque criança não paga a conta. Criança não paga a conta. Dependendo do produto religioso, do que o cara vende, dá para você perceber se ele quer alcançar a classe média alta, se é um outro tipo de grupo, né? Você vai para outras templos onde, por exemplo, o indivíduo não precisa nem se preocupar com estacionamento, porque o pessoal vem de metrô, de ônibus ou de bicicleta. É interessante. Aí esse ambiente é mais legalista, né? Porque nesses ambientes mais pobres, a santidade é uma forma de identificação de que eu sou melhor do que você, apesar do que você possui. Eu sou de uma família bem pobre, né? Meu pai vem de vertente pentecostal e a nossa denominação é pentecostal. E é interessante porque televisão era coisa do diabo. Quando apareceu a televisão colorida, era demônio colorido, né? Tu sabe quando que televisão deixou de ser coisa do diabo? Quando meu pai pôde comprar uma, quando a família pôde comprar. Ele nunca comprou. Quando a família pôde comprar, televisão deixou de ser coisa do diabo. Interessante, né? Ou seja, em alguns espaços, né, eu não estou generalizando, do ponto de vista de usos e costumes e da estética, o legalismo vai se acentuando a partir do ambiente mais pobre. E que, quando eu falo isso, não falo de uma maneira crítica, eu falo inclusive de maneira celebrativa, de que o pobre precisa também de um referencial, de uma identidade para dizer eu sou gente. Então, enquanto você se torna gente na sociedade pelo poder de compra, ele é gente pelo poder da santidade. Né? Santidade, eu sou mais santa do que você. Então, isso é muito legal. Mas assim, só para colocar isso aqui. Como é que é no reino de Deus ou no Evangelho? No Evangelho são filhos e filhas de Deus, sacerdócio universal de todos os santos. E essa linguagem, sacerdócio universal de todos os santos, ela tem dois aspectos que os reformadores tentavam implantar, ou pelo menos lançar como fermento, como semente, que é a ideia de que
Todas as profissões em favor da vida são profissões sacerdotais. Então, não é porque o cara é padre, indo para o contexto deles antes de surgir o protestantismo, não é porque o cara é padre que é mais sagrado do que o artesão. Então, o artesão, a atividade dele é tão sagrada quanto a atividade do sacerdote. Em outras palavras, quando eles falavam de sacerdócio universal de todos os santos, eles estavam dizendo todas as atividades e todas as funções. A frase clássica do Lutero antes de vir para o protestantismo, né, é tão sagrado ordenhar uma vaca quanto celebrar uma missa. Ele não estava depreciando a missa, ele estava dizendo que a atividade de ordenha de uma vaca era uma atividade sagrada. Esse é um aspecto. Qual é o outro aspecto? É que os pais da igreja diziam que você é salvo por Jesus e pela Santa Igreja Mãe, e que a salvação dependia dessa intermediação e desse aval do sacerdote. Então, quando eles estão falando de sacerdócio universal de todos os santos, eles estão dando também uma outra indicação. Todo ser humano tem acesso direto a Deus sem a necessidade de intermediação do sacerdote. Onde é que eu acho a limitação dessa frase, né? É como aquele que a gente estava falando hoje. A gente busca analogias no contexto e, a partir das analogias, quer falar de um princípio. Ou seja, qual é o princípio? Todo ser humano tem acesso a Deus. Qual era a imagem que eles tinham? Todo sacerdote tem acesso a Deus. Então, o sacerdócio universal de todos os santos, porque todo ser humano tem acesso a Deus. Então, vamos pensar de outra maneira. Todo ser humano tem acesso a Deus? Sim ou não? Sim. Então, não precisa ser sacerdote. Então, eu acho que no nosso contexto, quem sabe a premissa fosse plebeização universal de todos os sacerdotes. Porque todo plebeu tem acesso a Deus. Todo homem e toda mulher tem acesso a Deus. No momento que você diz sacerdócio universal, está dizendo o seguinte: todo mundo precisa ser sacerdote para ter acesso a Deus. Claro que o contexto leva a esse condicionamento. Mas assim, só para colocar o seguinte, a ideia do Evangelho é: nós somos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs, e todos nós somos iguais, mesmo tendo dons diferentes. Você, por ser pastor da sua comunidade, você sabe muito bem disso. Você não é melhor e mais especial do que ninguém, a não ser que você seja melhor e especial por causa do seu testemunho da sua vida, e as pessoas apreciam esse seu testemunho em sua vida, vejam as obras de Deus na sua vida, e Deus seja glorificado por você, e aleluia, por isso, se assim acontecer. Mas você não é melhor porque tem, né? E aí, como pastor se banalizou, ninguém quer mais só ser pastor, é apóstolo, é isso, é aquilo e tal. E honestamente eu não tenho problema com alguém, com um cara que seja apóstolo, se ele defender o apostolado dele como Paulo defendia. Olha, eu recebi 3 vezes, isso significava 49 chibatadas menos 1, 39 chibatadas menos 1. 3 vezes eu levei 39 chibatadas menos 1. Né? Passei voragem no mar. Passei fome, jejum, sou lixo do mundo, escória de todo, espetáculo. Se é isso que lhe dá. Então, se os outros são apóstolos, eu sou muito mais. Se o cara chegar dizendo com esses referenciais que é apóstolo, ele pode acreditar. Aí eu digo, cara, esse cara é apóstolo mesmo. Não, inclusive, por causa de, especialmente Paulo, a vocação apostolar dele não dava nem o direito que o João e os outros tinham como presbítero nas comunidades. O máximo que o coitado fazia era uma carta, tentando se explicar. E por aí vai. Então, assim, só para colocar isso, né? E quem é a divindade? A divindade, para mim, de fato, me fascina, me encanta. Eu acho algo de extraordinário. De fato, Jesus Cristo de Nazaré me encanta. Perguntaram uma vez ao Billy Graham, não sei se é Carlau e qualquer outra coisa, mas um cara que perguntou para ele, você não acha que Jesus Cristo é uma invenção? Ele disse: para inventar uma pessoa como Jesus, teria que ser um Jesus na Terra inventando um igual a ele. Jesus é fascinante, gente. É de fato encantador. Porque Jesus é a única proposta, mesmo trazendo para a categoria religiosa, Jesus é a única proposta, se nós pensarmos com categorias religiosas, Jesus é a única proposta onde ele revela um Deus que humildemente ama. Que nenhuma religião fez isso. O Deus que humildemente ama. Por isso que é difícil para o islamismo entender o Alá vindo montado de jegue. Por isso que é difícil para o judaísmo entender um Deus que chega e acolhe uma senhora derramando lágrimas nos seus pés, enxugando os pés com seus cabelos, e era uma senhora que vivia da negociação do corpo para a sobrevivência, ou seja, lá para o que for. Mas era uma senhora que era tida como pecadora. Não dá para você entender esse tipo de Deus. Né? Por isso que é difícil a cristandade entender o Jesus da manjedoura. É difícil a cristandade entender esse Deus que humildemente ama.
Jesus é a expressão do Deus que humildemente é. E Jesus é uma manifestação religiosa que quebra a dicotomia do sagrado e do profano, do humano e do divino, porque o verbo se fez carne, o humano e o divino estão na mesma experiência humana. Não tem mais essa separação. Não tem o oratório lá e eu do lado de cá. É Deus no humano, é o humano em Deus. Essa simbiose extraordinária. E aí não tem mais um lugar sagrado e um lugar profano. Então, a divindade no Evangelho é algo de extraordinário. É algo de extraordinário. Porque é o Deus que habita em vós. E aí, no lugar de você depender de um oratório, e aí se você tem um oratório e coloca essa divindade no templo, você coloca no bolso. Se você coloca no bolso, você controla na mão. E aí você faz o que você quer com a sua divindade. É um Deus que humildemente ama, que conhece a experiência humana, que sabe o que é a natureza humana, vive a natureza humana, compreende a natureza humana, resgata a natureza humana, mas tem controle e domínio sobre a natureza humana. Isso é extraordinário. É o Pai Nosso que estás nos céus. É o Abba Pai, né? Que na verdade não é paizinho apenas. Né? O Abba Pai, essa expressão, era a tentativa de uma criança balbuciando ali naqueles primeiros momentos de aprender a falar o nome papai. Jesus utiliza uma expressão nunca utilizada por ninguém em oração. No Antigo Testamento você não encontra nenhum texto onde Deus seja chamado de pai. No período interbíblico há algumas poesias onde Deus seja chamado de pai. Mas aí Jesus está fazendo outra coisa, não está nem chamando de pai. Ele está chamando de pai como se fosse uma criança. Presumo que o que Jesus quer fazer com a gente aí é quebrar toda a burocracia na nossa conversa com Deus. Aproxime-se como uma criança, que nem sabe como é que fala, que não sabe se começa adorando e termina adorando, se começa pedindo e termina pedindo, ou se tem que terminar com a frase mágica em nome de Jesus, até porque orar em nome de Jesus Cristo não é frase mágica para mostrar o poder de Jesus. Orar em nome de Jesus Cristo é orar em torno daquelas coisas que Jesus põe a mão no fogo com a gente. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É diferente. É diferente. Não é dizer, vou usar o nome de Jesus que agora vai dar certo. Nada disso, né? Eu sou de uma denominação que o poder gravita entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. E aí tem aqueles períodos de eleição. 2 em 2 anos tem, né? Aí fui chamado para uma reunião lá em Fortaleza. Pessoal de Fortaleza. Aí eu fui, eram uns 3, 4 itens. E na conversa de corredores eu percebi que um dos itens era como que nós do Ceará e Fortaleza iríamos nos mobilizar para vencer a chapa do pessoal, que tinha uma chapa lá. Eu tinha muita coisa para fazer naquele dia, honestamente tinha crianças que eu tinha problemas para resolver com visão mundial e tal. E aí fiquei me sentindo mal, achando que eu estava usando mal o meu tempo. Fiquei naquele negócio, aí não, mas vou ficar. Aí fiquei. Quando a reunião foi, pessoal, o pastor lá fez a abertura da reunião. Aí disse, pastor Carlinhos, que bom e tal, queria que você aproveitasse aqui, queremos aproveitar a sua presença para você orar, pedindo a Jesus para estar com a gente, convidar Jesus para estar conosco, abençoar a nossa reunião. Eu digo, cara, sou doido não, mano. Nem eu quero ficar nesse negócio, vou chamar Jesus para isso não. Chama Jesus para isso não. Tenho coragem não. Se você quiser que eu ore por outra coisa, eu oro, mas para isso aqui não. Jesus vai ficar chateado comigo. Jesus vai ficar chateado comigo. Ou seja, a gente pensa que orar em nome de Jesus é inventar um negócio e em nome de Jesus vai dar certo, né? Orar em nome de Jesus, meu querido e minha querida, é orar em torno daquelas coisas que Deus diz, eu estou nisso com você, meu querido. Tem coisas que a gente está envolvido, Jesus diz, me tira desse negócio, meu filho, estou nisso não. Eu não inventei isso, não. Isso é problema seu, resolva aí com as suas loucuras, com a sua inteligência, porque estou fora. Então esse Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré é extraordinário. É encantador. Eu sou um cara encantado pelo Jesus de Nazaré, gente. Eu sou mesmo, né? Espero que o Jesus que eu estou vendo seja o Jesus que é o Deus revelado no Jesus de Nazaré. Eu sou encantado. Mas o camarada que o pessoal traz a mulher que é apedrejar e ele se baixa e fica escrevendo no chão. É muito legal. Muito legal. Porque a gente sabe o que é multidão. Imagina uma multidão querendo linchar um camarada. Eu já estávamos conversando ontem sobre isso, né? Cara, basta um dar um chute, todo mundo chuta. Um joga pedra. Se alguém jogasse a pedra ali, todo mundo jogava a pedra, gente. Todo mundo estava de olho naquela senhora. Eu presumo que aquele gesto, nem quero saber o que é que Jesus escreveu. Para mim o gesto é que é suficiente. Jesus baixou-se, começou a escrever no chão. Todo mundo tirou o olhar da mulher, olhou para Jesus. Não joga mais pedra nela. Não é legal? Legal demais, gente. Extraordinário. O Jairo vem, Jesus vai orar pela filha do Jairo.
E a concepção do Jairo é: mulher no ciclo menstrual não pode conversar com o sacerdote, senão ele fica contaminado. Mulher no ciclo menstrual não pode entrar no templo. Aí Jairo vai lá para orar pela filha, Jesus vai para orar pela filha do Jairo, aí chega uma senhora, vê o Jairo. O texto não diz que ela viu o Jairo, mas eu acho que o medo da mulher era do Jairo, não era de Jesus. Na mulher o sentimento era: Jesus está passando, eu não vou perder a chance. Mas eu não vou falar do meu problema, senão o Jairo me arrebenta. Porque não era o Jairo aqui, era outro, né? E aí a mulher toca na orla da vestimenta de Jesus. Aí Jesus, para ensinar o Jairo, acho que é para ensinar o Jairo. Alguém me tocou. Não é legal esse cara? Legal, alguém me tocou. Mas senhor, tem muita gente tocando no senhor. Não, mas alguém me tocou. Aí a mulher trêmula. Jairo vai me arrebentar. Sabe por quê? A menina do homem estava doente. Jesus ia orar pela menina. Jesus, a mulher tendo conversado com Jesus, tocado em Jesus, Jesus tinha que passar por um processo de purificação de no mínimo 24 horas. Ela não só furou a fila, atrapalhou Jesus, só vai orar agora no outro dia. Aí diz que ela estava trêmula. Aí Jesus diz assim: eu sinto que de mim saiu virtude. Jairo deve olhar e dizer o seguinte: poxa, não é ele que ficou contaminado, não é a mulher que foi abençoada? Né? Essa nossa relação com o mundo das trevas, o mundo maléfico, é meu irmão, minha irmã, o diabo é que corra. Você está aí salvo, tranquilo, nas mãos de Jesus. Acaba com esse negócio de medo de máscara, de despacho não sei de quê. Né? Se tem o diabo A4 do lado de lá, tem o anjo A4 do lado de cá. Não tenha medo de nada, não. Como é que... E aí com isso eu encerro. E aqui é onde eu vou precisar muito da sua paciência. Como é que se dá essa relação do sacerdote com os devotos? Porque se a divindade não existe, como é que eu faço para aproximar o devoto do sacerdote, se a divindade não existe? Com os objetos mágicos. Com a crença de que o sacerdote agrega valor aos objetos. Com a crença de que o agente mágico da religião agrega valor para o bem ou para o mal. Então os objetos servem como instrumentos, inclusive de controle sobre as pessoas. Eu preciso ser muito bem entendido aqui, eu espero me comunicar direitinho. Se você não precisa concordar, eu só quero me comunicar legal. Não precisa ter acordo comigo nisso. Né? Há uma crença na religião que é: quando o sacerdote ora pelo objeto, ele agrega valor ao objeto. Se é da religião do outro, ele agrega valor para o mal. Se é da minha religião, é valor para o bem. Ou seja, o despacho do outro lado agrega um valor para você, o encosto que ficou em você, e aí esse encosto custou uns 250, 300 reais, mas do lado de cá um salzinho abençoado e consagrado vai tirar o encosto, e só 5 reais está bom, mas 1.000 pessoas dando 5 reais já é uma boa grana. Então assim, há uma crença de que quando o sacerdote ora pelo objeto, ele agrega valor ao objeto. Essa para mim é a crença, é o prato cheio para o charlatão. Como ele agrega valor ao objeto, o objeto não é só vendido, o objeto também é instrumento de discriminação. O objeto passa a ser mais importante do que as pessoas. Então, se eu oro pelo objeto, esse pode, esse não pode, criança não pode pegar nesse objeto, porque ele é objeto sagrado. Ele pode ser distribuído e socializado se não tiver a oração. Por exemplo, de novo, toda ilustração é limitada, você está em casa. Aí o almoço está sobre a sua mesa. Aí você ora pelo almoço. Senhor, te agradecemos por esse almoço e taratata. Quem orou foi o Jairo. Jairo é meu amigo, eu vou... Depois a gente conversa sobre o cachê de expor você. Aí é o Jairo que orou pelo almoço. Aí passa um cidadão, aí está com fome, pede um prato de comida. O Jairo já orou pela comida, mas ele dá o prato de comida para o cidadão. O mesmo Jairo vai para a igreja, pega o pão e o vinho, ora pelo pão e o vinho, passa o mesmo cidadão e esse cidadão não vai poder tocar no pão e o vinho. Porque é o mesmo Jairo, é o mesmo Deus, mas a oração nesse momento litúrgico ela tem uma magia tão extraordinária que agora ela agrega valor ao pão e ao vinho, de tal forma que o pão e o vinho passa a ser mais importante do que as pessoas, de tal maneira que eu vou também dizer quem pode, quem não pode, vou inclusive usar esse instrumento como instrumento de punição. Qual é a complexidade disso quando a gente vai para as Escrituras? A complexidade disso é porque em Mateus e Marcos, principalmente, a linguagem dos dois, verbo caris para abençoar ou para agradecer, vão aparecer do mesmo jeito, mas Lucas e João vão construindo uma outra teologia extraordinária, Lucas e Paulo, aliás, vão construindo uma outra teologia extraordinária que é: na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Não diz que abençoou o objeto. Até porque se a gente der uma olhada na experiência de Jesus, Jesus não usa os objetos como instrumentos mágicos religiosos. Jesus usa os objetos como instrumento pedagógico para trazer informações profundas. Ou seja, quando ele pega a bacia, põe água na bacia e pega uma toalha para lavar os pés do discípulo, ele nem está sacralizando a bacia, nem a água,
nem a toalha, como algumas denominações fazem, e considera desde a bacia, a água e o lavar os pés e até o pão e o vinho como todos os objetos sagrados. Como no protestantismo a gente pega 2 objetos para considerar sagrado, no catolicismo a hóstia sagrada para todo o povo, o vinho e a hóstia para o sacerdote, seja como for. Eu não quero entrar aqui no aspecto da liturgia, por favor. Eu estou querendo tocar uma coisa que eu considero mais séria, que é um prato cheio para o charlatão, que é essa nossa crença de que o sacerdote, fazendo uma magia espiritual sobre o objeto, ele agrega valor ao objeto, e nesse aspecto, quando ele agrega valor ao objeto, o charlatão observa e vai então vender o objeto. Jesus está usando os objetos como instrumento de comunicação. E para mim, uma das mais fantásticas, que alguns irmãos já devem ter me escutado falando sobre isso, é quando ele pega o pão, aliás, quando ele pega o seu copo de vinho e diz que o Judas pode molhar o seu pão no vinho de Jesus. Isso para mim é extraordinário. Ele está numa cultura onde molhar o pão no vinho do outro é um símbolo de abertura para a amizade. Juízes capítulo 2, aliás, Ruth capítulo 2. Quando Boaz manda o recado para Ruth, a menina está sendo considerada como estrangeira, concorrente das demais mulheres, ele diz a Ruth que amanhã de manhã ela pode vir, primeira refeição, uma espécie de café da manhã, ela pode vir e molhar o seu pão no meu vinho. Na verdade, no meu entendimento, a comunicação de Jesus com Judas não é você pode participar ou não da ceia. Se fosse uma celebração religiosa, sim, pode ou não pode, porque a religião faz isso. Na verdade, o que eu entendo que Jesus está fazendo é o seguinte: Judas, a despeito do que você fez, camarada, e a despeito de você ter me traído, o meu copo de vinho continua aberto para você molhar o seu pão. Judas, a despeito do que você fez, dá para a gente beber chimarrão na mesma cuia. Judas, a despeito do que você fez, dá para a gente comer tapioca com um cafezinho na cozinha lá de casa. Judas, a despeito do que você fez, ainda dá para a gente sentar na mesma mesa. Porque o que você fez foi terrível. Você me vendeu por 30, cara. Foi muito barato. Foi muito barato. A chateação de Jesus foi o preço. Foi muito barato, cara. Foi muito barato. Agora, a despeito de você ter feito isso, você não mudou o que eu sou, Judas. Eu vou continuar sendo Jesus de Nazaré, com meu copo de vinho aberto para você molhar o seu pão. Ou seja, uma coisa é você usar os objetos como instrumento pedagógico de comunicação. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Ou seja, a despeito da tragédia, a despeito da traição, continuou gracioso. Essa é a grande comunicação. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa, na nossa missão, perguntar como romper com o charlatanismo. Eu acho que não dá só para romper com o charlatanismo, senão a gente faz só a discussão religião, matriz de religião, com a matriz da religião de mercado. E nós precisamos dar um salto para o evangelho. Não é só a matriz da religião e o mercado. Porque essa discussão, se é consagrado ou não, está na religião. O evangelho é outra coisa. O evangelho é outra coisa. No evangelho, as pessoas valem mais do que objetos. Tem o quê? 5 minutos, é isso? 5 minutos. Eu estava em Martins, no encontro de pastores. Alisson Ambrosio. Eita, meu querido Alisson, que saudade. Que saudade, né? E o Alisson estava cantando e cantando um dos hinos que eu gosto muito, Tu és fiel, Senhor. Enquanto o Alisson estava cantando, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste e tal, e eu pensando nessa coisa da fidelidade de Deus, amor de Deus, bondade de Deus, chegou uma senhora e 2 crianças do meu lado, aí eu já estava aqui na frente, na bancada da frente, ia fazer a reflexão daquela manhã, e os pastores tinham pedido para eu também celebrar uma ceia. Aí eu estou ali, a senhora diz assim: meu senhor, desculpa, eu sei que o senhor está na hora do seu culto aí, mas é que eu estou com tanta fome. Estou com 2 dias que eu não comi. As minhas crianças comeram ontem à noite. Foi a única refeição, foi um pão que eu consegui e tal. E hoje nós não comemos nada. Isso era mais ou menos 9h30. Aí ela disse: o senhor podia me dar uma ajuda? Aí eu disse: a senhora está pensando em pedir a mais alguém? Se tiver mais gente para me ajudar. Eu digo: crente gosta de fazer um negócio de pedir oferta. A senhora segura aí um pouquinho. Eu vou pedir o pessoal para fazer uma oferta para a senhora. No lugar da senhora ficar pedindo de um por um, a gente faz aqui uma oferta. Aí, né, eu tomei a liberdade de... Irmãos, a senhora chegou aqui, isso, a ceia estava pronta, pão aqui em cima, tinha suco à vontade. Aí eu disse: irmãos, essa senhora, e contei a história para os irmãos, a gente podia fazer uma oferta para ela. Aí, tranquilo, Alisson, dá para cantar mais um hino? O Alisson começou a cantar o hino aqui do lado. Meus irmãos começaram a arranjar 2 sacos de plástico, ninguém estava providenciado para fazer a oferta naquele momento. Saíram alguns irmãos lá fazendo a oferta, foram juntando cédula de 10, vindo lá das cédulas lá e tal. E aí eu olhando para a família, especialmente quando eles foram entregar aquelas 2 sacolinhas de plástico, a mulher encantada assim, né, querendo chorar, e as crianças não olhavam nem para o dia, de olho no pão.
Rapaz, quando eu vi aquelas crianças, e aí eu, irmãos, obrigado, olha aqui como é que está essa sacola, e eu olhava para os meninos, ver se eles olhavam para a sacola, os meninos de olho no pão. Eu disse, irmãos, inclusive tem outra coisa que eu vou fazer aqui, irmãos, não tem jeito não. Filhinho, você quer comer esse pão? Você quer também? Vem cá, pega esse pão, irmão, serve isso. E eles, hoje eu só acredito que não deu problema, porque ninguém ainda tinha orado pelo pão. Eu presumo, eu desconfio, que se já tivesse orado pelo pão, eu teria feito um sacrilégio. Eu teria cometido um pecado gravíssimo, né? Entre o Evangelho de Jesus, que não olha para o sábado, olha para a vida, que não olha para uma pessoa que 38 anos está ali, e a frase do homem é, ninguém me empurrou. Que engraçado. A frase do homem não é, eu caí, fui o segundo, que a crença coletiva, né, o imaginário coletivo, era de que o primeiro que caísse no tanque era curado, né? Que tudo indica, você pode ir lá que esse texto está em colchete, que é um texto, quando está assim, em algumas traduções, você sabe que é texto acrescentado por algum escriba, né? No caso desse texto, possivelmente pela informação passada de pais a filhos, né? E nesse caso específico, por esse imaginário coletivo. E o que é interessante, não é, já me empurraram várias vezes, e todas as vezes que me empurram eu não consigo, eu sou o segundo, sou o terceiro. Ele diz assim, eu estou aqui há 38 anos, e nunca ninguém me empurrou, nunca ninguém me viu, nunca ninguém me enxergou. Parece-me que a insinuação do João é, todo mundo viu porque ele quebrou o sábado e saiu com a cama na costa. 38 anos doente, ninguém vê, mas vai fazer uma besteira contra a religião, você está lascado, você está perdido. Inclusive aproveito e fecho com isso, né? Não confesse pecado a sacerdote, confesse a discípulo de Jesus. Pode observar, tira a trave do olho, para que o irmão tire o argueiro do olho. São irmãos, discípulo e discípulo. Esse texto é sobre confissão. Pode pegar o correspondente dele em Mateus, que é dai, dá-se-vos-á, medida sacudida, recalcada, transbordante, que nem é dízimo nem oferta, é perdão. Pode ir lá para Lucas. O texto de Lucas e o texto de Mateus está falando de perdão. No de Mateus, que está falando de perdão, logo em seguida diz assim, não dê essa pérola, que é minha interpretação, não é a tradução, né? Não dê essa pérola da confissão ao sacerdote, senão ele pisa e dilacera você. Esse texto não é pregação do Evangelho. A ideia de pregar o Evangelho, dar pérolas aos porcos, é do judaísmo e do islamismo. No Evangelho é prega a tempo e a fora de tempo. Não tem essa história de não prega para esse ou para aquele. A ideia do Evangelho é lança semente. Pedregulhos, na boa terra vai florescer, mas lança semente. Esse texto é quando for confessar, confessa para um discípulo, porque a religião é perversa. Ela vai arrebentar você, porque o indivíduo precisa preservar a instituição e não está preocupado com você. No Evangelho, não, a preocupação é o ser humano. No Evangelho, a preocupação é a criança. No Evangelho, a preocupação é a vida. Então, seja a liturgia, seja o que for, tenta avaliar se a sua discussão é religião de mercado e religião, e se a sua discussão é religião de mercado, religião e Evangelho. Que Deus abençoe nossa cabeça, coração, perna, tudo aí, né? E que Deus faça essa vida da gente ficar mais legal, né? Mais interessante, mais desafiadora, e que sejamos todos e todas seguidoras do Jesus de Nazaré, como muitos homens e muitas mulheres que estão aí na nossa geração, que a gente admire e que quer andar perto desses irmãos e irmãs.